Graça e paz, amada igreja, paz do Senhor para todos. Que essa paz permaneça durante todo a nossa caminhada no propósito que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos estudar a penúltima lição dessa série de ataques contra a igreja do Senhor, e ela tem como título a sutileza da espiritualidade holística. Alguém poderia, em apenas em uma palavra ou duas palavras, explicar o que é holística? Alguém poderia explicar isso? Alguém pode falar sobre o que é holística? Holismo? Bom, eu vou dar holismo é um termo de origem grega, holos, que significa todo. E olha só, a sutileza da espiritualidade holística dentro dos padrões do mundo, dizendo que holismo é todo. E é importante a gente observar que no século 6 a.C., o filósofo Heráclito, lá de Éfeso, ele disse que a parte é a diferença do todo. A parte é a diferença do todo, mas também é o mesmo que o todo. Vamos imaginar isso aqui. Como bom mineiro, vemos que um queijo, por exemplo, se você pegar uma parte e cortar, você tem uma parte do queijo, você não tem ele todo, porque você cortou uma parte. Esse filósofo, ele diz que a parte é diferente do todo, mas também é o mesmo que o todo. Não faz sentido uma parte ser um todo, sendo que o todo é o queijo inteiro do nosso exemplo aqui. Então, o que isso tem a ver com a espiritualidade holística? O texto áureo nos diz aqui em João 14, 6, uma palavra muito poderosa acerca que Jesus fala para todos nós e para toda a humanidade. Nos diz assim o texto: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade prática nisso aí é que qualquer tipo de espiritualidade existente que não seja centralizada na pessoa de Jesus Cristo deve ser considerada simplesmente falsa e, portanto, deve ser rejeitada por todos nós. E a nossa lição se encontra em João capítulo 14, verso 4 e 6, a nossa leitura básica. Lembrando que o versículo 14, Jesus aqui nos mostra que Ele é o caminho que nos leva diretamente ao Pai. E Ele deixou bem claro aqui, não fique triste e nem preocupado, confia em Deus e confia também em mim. Porque aonde eu estou, na casa do meu Pai, há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito para vocês. E ele continua dizendo que se não for assim, eu não teria dito, e depois que eu for e vos preparar este lugar, eu vou voltar e levarei cada um de vós. Porque aonde eu estou, estejais vós também. E no versículo 4, que nós vamos ler agora, sobre esse assunto, nos diz a seguinte: e vocês conhecem o caminho que leva ao lugar para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé perguntou: não sabemos onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E a resposta de Jesus vem logo em seguida e diz: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Somente por meio de mim, Tomé, é possível chegar ao Pai. Somente através de mim é que o homem chega ao Pai. E nessa lição aqui, nós aprendemos, ela vem nos mostrar que qualquer espiritualidade que não tenha Cristo como centro é simplesmente uma pagã. Ela é anticristã, ela não é cristã, porque a verdadeira espiritualidade nos fala que existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Não criou uma parte não é um todo, de maneira alguma. Uma parte é uma parte, o todo, somente o Todo-Poderoso Deus, Ele é o todo. Uma parte não é o todo, não é igual ao todo, ou uma parte mais o todo é o todo, não existe isso. O holismo, a holística, ele vem nos mostrar isso de uma forma errada, e é onde nós vamos aprender sobre isso. É muito importante nós ficarmos alertas nos nossos dias atuais acerca disso aí, porque a influência da espiritualidade lá do oriental tem crescido por muito meios, mostrando realmente uma nova roupagem do Evangelho, dizendo que uma parte ele é um todo, e na realidade uma parte é uma parte, o todo ele é o todo. E nós vimos que isso é uma característica justamente das religiões pagãs, né? Isso que tem acontecido. E o autor ele começa com a introdução mostrando o seguinte: nesta lição veremos de uma nova forma de espiritualidade. O holismo passou a ganhar espaço na sociedade. Fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais, essa nova forma de religiosidade, ela tem conseguido adesão de proeminentes líderes mundiais, ou seja, muitas pessoas de renome estão aderindo a essa filosofia holística, e está também flertando muitos dos segmentos do cristianismo, ou seja, entrando dentro das pessoas que têm uma crença, uma fé, mostrando que uma parte é igual a um todo. Isso tem sido influenciado e crescido ultimamente no mundo todo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e pluralista, e sobretudo espiritualista, simplesmente mostrando que uma parte é igual a um todo. Eu estou sempre repetindo isso porque é bom nós entendermos que uma parte é uma parte, um todo é um todo. Não existe uma parte igual a um todo. Contudo, esquece que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, ela é negada. Em lugar desta, ergueu-se o altar à mãe natureza, à mãe terra e a todas as formas fluídicas que povoam o universo. Ou seja, imagina uns adorando a lua, o sol, as estrelas, uma imagem, enfim, mostrando que tudo é um todo, é uma coisa só, e não é. Isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia nos fala sobre um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra e que colocou dentro de nós o fôlego de vida, o Espírito de Deus. Os animais não têm espírito, mas o homem ele tem um Espírito de Deus dentro dele. Mesmo que ele não seja uma pessoa, vamos dizer, religiosa, né?
cristã, mas ele tem o Espírito a partir do momento em que ele conhece Jesus Cristo, o centro de todas as coisas, porque ele é o caminho e a verdade e a vida. Sem ele, ninguém pode chegar até o Pai. Então, nós vimos aqui o primeiro tópico, nos mostrando que a respeito do fenômeno religioso deste movimento. E aqui, nesse tópico, ele focaliza duas coisas, que é a busca do sagrado. Ou seja, olha só o que o autor ele fala sobre a preocupação de Jesus. Jesus sabia da necessidade mais profunda do ser humano, e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé, só através de mim, Tomé, é que pode chegar até Deus. Não existe outro caminho a não ser eu, Jesus Cristo. Isso foi as palavras de Jesus para Tomé. E o nosso Senhor, ele via o homem como um ser espiritual que carecia de Deus de uma forma assim tremenda, porque eu penso o seguinte: eu sem a presença do Espírito de Deus em mim, eu não sou nada. Então eu tenho uma carência, uma necessidade da presença de Deus, assim como Davi falou: Senhor, não fuja de mim o teu Espírito. Então o homem, ele é um ser espiritual, e a busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Uma necessidade humana. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, quando se encontrava lá em Atenas, na capital da Grécia, e ao observar o comportamento religioso dos atenienses, ele disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Isso foi uma preocupação, porque o fenômeno do religioso está presente na raça humana como um todo. Isso é que o holismo tem atacado de uma certa forma, dizendo que uma parte é igual ao todo, ou seja, o todo, o homem, a natureza, os animais, tudo é um Deus minúsculo, não um Deus maiúsculo. Eles tentam passar a imagem de Deus, o todo, sobre um Deus que é tudo isso ao mesmo tempo. Isso o homem não é capaz nem sequer de dar o primeiro passo, se a vontade do Todo-Poderoso Deus não estiver na frente. Porque o coração do homem pode fazer planos, mas em tudo a resposta vem dos lábios do Senhor. Então, essa religião, esse holismo, vem nos mostrar aqui que isso não é uma coisa que vem dos altos, que vem de Deus. Isso não faz sentido. Assim como Davi, continuando a leitura, há um anseio de Deus na alma pelas pessoas, assim ele diz lá em Salmo 42, verso 1. Salmo 42, verso 1: como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Ó Deus, ele está referindo ao Todo-Poderoso. Ó Deus, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. E o segundo tópico aqui que o autor ele vem dizer aqui é mostrar para a gente sobre o Deus, D maiúsculo, o Todo-Poderoso, e os deuses. E o que o holismo, a holística vem mostrar aqui? O que o autor quis mostrar? Que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração, e uma verdade inconteste, é um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro,
que se revelou nas páginas da Bíblia e de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, o homem acaba por buscar e adorar a deuses falsos, a uma imagem, a uma coisa que você não consegue ter uma resposta, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele tem nos respondido através da sua palavra. E esses deuses aqui, realmente Ele não tem mostrado, porque Ele não fala, Ele não ouve. Então, eles vêm provar que tudo, o Deus, o homem, a natureza, as coisas, tudo é uma coisa só. Isso não condiz com a verdade, porque Jesus ele deixou bem claro aqui: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E por exemplo, o apóstolo ele percebeu isso lá em Atenas, e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se movia por si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Olha só que coisa impressionante. Ele ficou triste com isso. Como um povo que é religiosamente fiel ali, religioso, mas é um povo que não acredita no Deus Todo-Poderoso, num Deus que salva, num Deus que cura, num Deus que fala conosco. Então o apóstolo Paulo ele viu lá em Atenas que eles eram muito religiosos, os atenienses, mas não tinham conhecimento de um Deus de verdade, porque a idolatria fazia parte dos deuses deles. E é justamente nesta carência espiritual de preencher ao anseio mais profundo da alma que a humanidade é enganada pelo diabo, dizendo que uma parte e um todo é a mesma coisa, e não é. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. O homem não é todo-poderoso. As coisas, as religiões não têm as religiões que não professam o nome de Jesus é uma religião pagã, é uma religião que não faz sentido algum você crer e acreditar e confiar, porque só há um Deus, e Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. E o primeiro tópico ele vem nos alertar na primeira sinopse, dizendo que o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano, na busca pelo sagrado. E é nesse ponto que a sutileza do inimigo tem atacado, inclusive até os eleitos do Senhor, até os eleitos que como nós estamos aqui na escola dominical, aprenderam acerca do Evangelho, do verdadeiro Evangelho, do Deus verdadeiro. Eles estão sendo confundidos com vãs filosofias, mostrando que uma parte é igual a um todo, e não é. A segunda parte aqui do tópico fala sobre a espiritualidade como necessidade de expressão do homem, ou seja, a necessidade do homem ter alguma coisa como para adorar, que o homem ele é um ser espiritual, e ele tem buscado o quê? Aqui ele trouxe dois exemplos aqui, que é o antigo paganismo. Como vimos aqui, o ser humano ele é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar a sua espiritualidade, e essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas, línguas e nações, tribos, enfim, no universo todo, na terra, nós vemos povos, línguas e nações, cada um crendo, porque o homem ele é um ser religioso, o homem ele é um ser espiritual, e por ser espiritual
eles ficam sendo vulneráveis a esses tipos de idolatria, de adoração a objetos, a adoração à lua, ao sol, às estrelas, de vez de adorar realmente ao Deus verdadeiro que criou o céu e a terra, que botou no homem o fôlego da vida, o Espírito de Deus. Então é isso que nós vimos aqui, que o homem, por ser uma pessoa espiritual, eles ficam buscando alguma coisa que venha fazer sentido na vida deles sobre realmente a espiritualidade. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, um Deus falso é adorado por essas pessoas que se envolvem com o paganismo, ou seja, a adoração falsa está presente na antiga religião cananeia, que adorava a Baal e a Será como deuses principais. Isso está registrado lá em 1 Reis 18:19, e também no Antigo Egito há muitos deuses ali. Nós vimos nos 10 mandamentos, enfim, Moisés tirando o povo do Egito, como existia naquela época aqueles deuses realmente que eram adorados, né? Nós vimos aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Nabucodonosor falou, tinha que adorar eles, aquele Deus feito por ele, e ele falou, não vou servir, porque meu Deus é que fez o céu e a terra, esse é o meu Deus. Se ele quiser me livrar lá, ele vai me livrar da fornalha, mas eu não vou curvar diante de um Deus de imagem feita pelo homem, porque o meu Deus é um Deus verdadeiro, é um Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo, que através de Jesus nós temos o caminho, a verdade e a vida. É muito importante isso. Na própria Babilônia, por exemplo, ela adorava Merodach. E enfim, a lista de ídolos é uma coisa muito extensa. Contudo, convém dizer que muda os nomes, a forma e a maneira como as entidades são adoradas. Porém, em essência, a espiritualidade pagã, ela continua a mesma. O culto, a adoração aos deuses falsos continua o mesmo, mas só há um Deus verdadeiro, um Deus que criou o céu e a terra. Esse é um Deus verdadeiro. E o segundo tópico da segunda lição, ele fala sobre misticismo oriental. Agora nós vamos entrar no ponto chave da lição. Porque das 2 décadas, a partir de 2000 em diante, o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. O holismo está presente na moda e faz parte do culto da elite cultural, ou seja, os grandes líderes poderosos estão aderindo a essa moda, né? E nós vimos que o holismo chegou nas universidades, nos cinemas. Vários filmes de sucesso vêm nos mostrar isso, né? Nos livros de autoajuda, nós vimos até nas escolas estão querendo falar alguma coisa acerca disso. Isso tem de uma certa forma influenciado negativamente a entrar e aceitar essa nova moda de espiritualidade holística. E isso é uma coisa que não tem fundamento bíblico, não é real. E tem inclusive não só no livro de autoajuda, mas também foram best-sellers de várias nós vemos na internet falando sobre isso, e até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, a espiritualidade holística, ou conhecido como visão sistemática da vida, nada mais é do que antigas crenças e práticas orientais redivivas e recicladas. É tão fácil passar uma ideia simples do que
você entender o plano de Deus, porque é muito fácil, está muito fácil para o inimigo querer justamente dizer que uma parte e um todo é a mesma coisa. É muito fácil um ser humano, por ser um ser espiritual, entender que uma parte e um todo é a mesma coisa, mas não é. E a mistura das crenças orientais, como o hinduísmo, o budismo e o taoísmo, tudo isso ele tem se influenciado nessa nova moda que faz parte de uma grande maioria das pessoas. Isso não surgiu agora não, já tem muito tempo que isso tem sido trabalhado devagar e está crescendo cada vez mais nesses adeptos. E tudo isso, o hinduísmo, o budismo e taoísmo, tudo isso é uma panela só. É a operação do erro querendo enganar os incautos. Não há dúvida que isso são ensinos de demônios. Então nós temos que, a igreja tem que ficar atenta a esses ensinamentos, a esse fundamento que não faz sentido. E a sinopse número 2, ela vem nos mostrar que o antigo paganismo e os misticismos oriental, ele revelam a necessidade da expressão espiritualidade humana. O ser humano ele sente necessidade de ser guiado por um espírito, um Deus verdadeiro, e fica buscando coisas muito fáceis para poder ser a sua adoração. E a Bíblia fala que nós devemos ao Senhor adorar ao Senhor teu Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Ele sim é que merece toda a nossa adoração. E o terceiro fundamento aqui fala sobre o fundamento da espiritualidade holística. Holística basicamente é uma atitude diante da realidade. Isso está diante da realidade hoje, de uma forma de ver e compreender o mundo em um espaço onde é permitido haver um intercâmbio dinâmico entre a ciência, a arte filosófica e as tradições espirituais, sendo exatamente esse intercâmbio que se propõe como uma das mais criativas formas de entretenimento, de desafios deste final de século. Ou seja, é uma forma que o inimigo está usando para poder infiltrar e colocar um ensinamento que não condiz com a realidade, simplesmente descartando que o Evangelho, que Deus, o Evangelho é uma coisa que deveria ser renovado, ser reciclado, precisa de uma reciclagem, mas realmente ela é um todo. A Bíblia, ela é um todo, ela é completa, e a palavra de Deus, ela é completa, ela é cheia. Se o ser humano pudesse cumprir de Gênesis a Apocalipse tudo que está escrito no livro da lei, no livro da palavra de Deus, nossa, não teríamos dificuldade nenhuma de entender que essa filosofia, ela vem infiltrar realmente uma coisa que não condiz com a realidade da necessidade do ser humano hoje em dia. Hoje o ser humano precisa de um Deus verdadeiro, de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que salva. É isso que nós devemos entender. E aqui ele vem nesse terceiro tópico falar sobre justamente que não há um Deus pessoal. Não há um Deus, e olha só, a grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus, tudo é Deus. Aquele que é o exemplo que eu dei no queijo, uma parte e um todo, tudo é uma coisa só. Olha só, o autor nos diz que tudo no universo estaria interligado. Assim, o divino, o homem, a natureza são uma coisa só. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. É isso que eles vêm
absurdamente dizer que o Deus minúsculo deles não passa de uma energia impessoal que está no universo, ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus maiúsculo, o homem, as coisas, os animais, o céu, a terra, as estrelas, os ídolos, tudo para eles é a mesma coisa, e não é, porque o todo só é referido a um ser, ao Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra. E assim, seguindo aqui, para os adeptos desta crença, Jesus, Alá, Javé, Buda, Shiva ou um xamã são nomes diferentes para a mesma entidade, a força cósmica que habita no universo, uma velha heresia com um novo formato e uma nova roupagem. É isso que o holismo ele vem nos mostrar, que tudo é um todo, e não faz sentido. Nós vemos na palavra de Deus, Colossenses 2,8, 2 Coríntios 11,3, falando sobre isso. E outra verdade que eles querem colocar para a gente, para o mundo, e tem, vou dizer mais uma vez, crescidos os adeptos que pensam nisso, que não há uma verdade factual. Ou seja, vamos entender aqui, o próprio Jesus, quando ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, da mesma forma que ele diz, conhecereis a verdade vos libertará, isso para eles, para a espiritualidade, para o holismo, não faz sentido. Olha só o que o autor ele nos fala sobre isso. Se não há um Deus pessoal, que é dessa forma que eles pregam, e o mundo pregam no mundo acerca disso. Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, não há uma verdade absoluta. Em vez disso, existem verdades, cada um tem a sua. Olha só, nós temos a palavra de Deus, a luz da revelação de Deus para nós. Nós não podemos criar dentro desta palavra a nossa verdade acerca disso, acerca daquilo que nós estamos lendo, mas nós temos que buscar de Deus a verdadeiro sentido daquilo que Ele está falando para nós naquele momento. Então, aqui, a verdade, ela tem sentido autêntico, quando Deus está nisso aí, não a minha verdade, a sua versão, a minha versão é a verdade, não. A minha versão e a sua versão não é a verdade, a menos que esteja fundamentado nas verdades contidas na luz da palavra do Evangelho. Isso aí é a verdade. Isso aí é verdade. Cada um tem a sua verdade. Isso eu não concordo e não é o correto. Desta forma, não há como alguém dizer que está certo ou que está errado. A expressão de Jesus, quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e conhecereis a verdade vos libertará, não é considerada verdadeiras para os adeptos da espiritualidade holística. Eles não creem nisso, não confiam nisso, da mesma forma que a palavra do apóstolo Paulo, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Nada podemos contra a verdade deles, senão usarmos a verdade que há na palavra de Deus. Essa é a verdadeira verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não fazem sentido nenhum dizer que a minha verdade, a nossa verdade é a luz da nossa interpretação. Não faz sentido. A nossa vida tem que estar voltada no centro, como Jesus, fazendo parte do centro das nossas vidas. Isso aí é a verdade. Isso aí faz sentido para nós. Assim, para essa nova religião, a verdade está em todas as religiões, pois todas são igualmente formas válidas de expressão à espiritualidade. Olha como é que é tão fácil de querer convencer que o paganismo, o budismo, o hinduísmo e enfim, tudo isso é verdade, gente. Tudo isso é um Deus só. É tão fácil expressar isso aí e tentar falar que isso é a verdade, mas isso não condiz com a verdade,
porque a verdade é uma só. A verdade é que Deus é Pai, Jesus é o Filho, Espírito Santo, Ele habita em nós e através de Jesus nós podemos chegar até o Pai. Essa é a verdade, essa é a autenticidade do fundamento espiritual do homem, que através de Jesus nós vamos chegar até o Pai. E o terceiro, o sinopse nos alerta que a ausência de um Deus pessoal e a ausência de uma verdade factual são os fundamentos da espiritualidade holística. Eles se baseiam nisso, e isso é falso, isso não condiz com o que aprendemos na palavra de Deus. E por quarto, a espiritualidade holística e a Bíblia, ou seja, o quarto tópico ele trata da exposição da Bíblia contra a espiritualidade holística. E o que o holismo vem dizer aqui com relação a isso? Que o homem não tem pecado, que o homem não tem pecado. Olha só, o problema do pecado. O holismo comete um erro gráfico e fatal, esquece o problema central do homem, que é o pecado. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam que o cristianismo é uma religião superada e que, portanto, deve ser substituída por uma nova forma de expressão cultural e espiritual. Os seus seguidores têm seus corações endurecidos pelo engano do pecado, e é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo que tem crescido a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. Ou seja, o holismo é sem dúvida a espiritualidade mais atraente que está em moda hoje. É mais fácil eles acreditarem nisso e o povo acreditar que tudo é a mesma coisa, que o homem não é pecador, o homem é tão fácil eles entenderem isso, o ser humano entender isso, porque o ser humano ele é carente justamente por ele ser um ser espiritual. Então é mais fácil passar uma nova, dizendo que a religião tem que passar por uma nova roupagem para que haja melhor conhecimento daquilo que é autêntico. E nós vimos que tudo isso não faz sentido. E outra coisa, um salvador pessoal é o segundo tópico desse quarto item, que nos fala que, como foi mostrado, não há um Deus e nem tampouco um salvador pessoal na nova espiritualidade holística. O homem é o seu próprio Deus. É aquilo que eu falei, eles é o queijo, né? É uma parte e o todo. Deus é o todo. O homem, a religião, tudo isso são partes, e tudo isso para o holismo é uma coisa só, que não condiz com a realidade. O homem, ele não é o próprio Deus. O homem, ele é uma pessoa criada por Deus. Ele não é o próprio Deus. Ao ignorar a existência do pecado e, consequentemente, a punição eterna, não vem a necessidade de um Salvador, e Cristo é descartado. E ainda, ao entrarem em contato com espíritos enganadores, que pensam ser forças cósmicas, entidades espirituais impessoais, sendo-se confortável uma modalidade religiosa, ou seja, um engano que será fatal se não vierem ao arrependimento através da fé. Nós devemos cada dia mais combater esse erro que estão infiltrando dentro do nosso meio, que é provar que uma parte e o todo é a mesma coisa. Isso não faz sentido. Terminamos a sinopse dizendo que a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostram a fraqueza da espiritualidade holística, porque há um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Isso é um fato. Isso é a realidade hoje.
e nós devemos fixar nesse Deus Todo-Poderoso. E nós temos o maior fundamento, na verdade, da verdadeira espiritualidade, que é Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa devoção. Em Cristo nós podemos preencher o desejo do sagrado, ou seja, do homem espiritual, a sede da verdade espiritual, porque Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu finalizo dizendo aqui na conclusão: vimos que a nova espiritualidade, ou espiritualidade holística, é uma forma de expressão do panteísmo. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com as forças da natureza, como as energias cósmicas do universo, conhecê-las e até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. Essa espiritualidade pagã promove o falso culto e, portanto, a falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento, a fé e nem tampouco a conversão a Deus. Deve, portanto, ser rejeitada. Estejamos atentos a essa nova falsa espiritualidade que seduzem os incautos e aprisionam as vidas de quem não conhece a Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado e não deixemos de falar daquilo que nós vimos e cremos, porque Jesus, Ele deixou bem claro para Tomé e para todos nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de mim é possível